Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Victoria Summers entrou na sala de estar, com as costas eretas e um leve sorriso nos lábios, enquanto seu marido, Mark Reynolds, a observava com uma mistura de desprezo e indiferença. À primeira vista, ela parecia a esposa perfeita, elegante, educada e discreta. Mas por trás daquele rosto sereno, escondia-se uma mulher capaz de derrubar impérios. Ninguém, nem mesmo Mark, sabia que Victoria não era a mulher simples que ele pensava conhecer. Herdeira de uma fortuna familiar colossal, ela aprenderá a dominar a arte do segredo e da paciência. Cada movimento, cada sorriso, cada palavra aparentemente ingênua proferida era precisamente calculada. Ela sabia que o poder nem sempre era aquilo que se ostenta, mas sim o que se exerce nas sombras. Mark, obcecado por seu ego e sua dominação, a via como nada mais do que uma esposa comum. Ele a criticava, desprezava, às vezes abertamente, às vezes com comentários sutis que deixavam cicatrizes invisíveis. Victoria aceitava com elegância, mas cada humilhação, cada olhar condescendente alimentava sua determinação silenciosa. Naquela noite, enquanto o vento soprava suavemente contra as grandes janelas da casa, Victoria refletiu sobre tudo o que havia construído nas sombras. Investimentos estratégicos, alianças discretas, negócios prósperos sob identidades que nenhum de seus entes queridos jamais suspeitaria. Ela era rica, poderosa, mas, acima de tudo, livre em seus pensamentos e ambições. Ela colocou a xícara de chá na mesa e olhou para Mark. Ele falava arrogantemente ao telefone, gabando-se de seus negócios, completamente alheio ao fato de que a mulher que ele acreditava ser submissa já detinha as rédeas de um império invisível. Victoria sorriu, mas desta vez não foi um sorriso educado. Foi um sorriso de promessa. A promessa de que, mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro descobriria a verdade. E Mark, em sua ignorância, não tinha ideia de que o tempo em que ele a subestimou estava chegando ao fim. O sol se punha atrás das grandes janelas da casa dos Reynolds, banhando a sala de estar com uma luz alaranjada. Victoria Summers arrumava as almofadas do sofá com uma precisão quase militar, enquanto Mark Reynolds estava sentado em sua poltrona de couro, folheando papéis distraidamente. Victoria, disse ele com ar condescendente, sem levantar os olhos. Você realmente deveria dar uma olhada nas finanças da casa. As contas estão começando a se acumular. Victoria pousou delicadamente as almofadas e voltou a olhar para ele, com um sorriso educado, mas firme nos lábios. Claro, Mark. Eu cuido disso. Mas por dentro ela conteve um suspiro. Sabia exatamente o que ele não conseguia ver. Durante vários meses, ela vinha administrando discretamente seus próprios investimentos. Suas ações, investimentos imobiliários e negócios paralelos já estavam gerando mais do que a renda anual de Mark. E, no entanto, ele a desprezava, vendo-a como ingênua e incapaz. Você realmente deveria aprender a administrar seu próprio negócio, Victoria, continuou ele, ignorando o mundo que sua esposa havia construído nas sombras. Você não quer acabar como uma daquelas mulheres que desperdiçam todo o dinheiro do marido. Victoria curvou-se levemente e aparentemente respeitosa. Farei o meu melhor, Mark. Ela sabia que ele interpretaria isso como submissão, quando, na realidade, era um aviso silencioso. Ela não era a mulher que ele pensava. Após alguns momentos de silêncio, Mark se levantou e caminhou em direção à cozinha, com um andar imponente. E certifique-se de que o jantar esteja pronto na hora certa. Temos convidados esta noite, e não quero que você envergonhe a família Reynolds. Victoria assentiu. Ficou ali parada por um momento, observando a porta se fechar atrás dele. Então, lentamente caminhou até seu escritório secreto, escondido atrás de uma estante giratória. Lá na penumbra, consultou os últimos relatórios financeiros de suas empresas. Tudo estava em ordem, e seus investimentos começavam a superar os de Mark sem que ele tivesse a menor ideia. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Um dia murmurou para si mesma, você entenderá o que significa me subestimar. Naquela noite, enquanto os convidados chegavam e Mark demonstrava toda a sua suposta superioridade, Victoria permaneceu nas sombras, observando cada gesto, cada palavra, cada elogio dirigido ao marido, cada gargalhada forçada fortalecia sua determinação. Ela não era mais apenas a esposa desprezada. Era uma força silenciosa, pronta para se revelar no momento certo. E Mark, em sua arrogância cega, ainda não via nada acontecer. A noite caía na propriedade Reynolds, e o silêncio reinava na casa grande. Mark havia se recolhido ao escritório para trabalhar em novos projetos, deixando Victoria sozinha com seus pensamentos. Ela se acomodou em seu canto favorito,
uma pequena biblioteca secreta atrás da sala de estar, que nenhum visitante jamais havia notado. Lá, cercada por arquivos financeiros e telas brilhantes, ela revelou a verdadeira face de sua vida, uma mulher rica, poderosa e estratégica. Victoria Summers aprenderá a viver à sombra do desprezo do marido. Cada sorriso que lhe dava, cada palavra educada, cada gesto de aparente submissão era um ato calculado. Por trás dessa fachada, ela administrava um império invisível, investindo em tecnologia, imóveis e empresas de investimento financeiro. Algumas de suas decisões eram tão discretas que nem mesmo os colaboradores mais próximos de Mark suspeitavam de sua influência. Ela tomou um gole de chá e abriu o laptop. Os números rolavam pela tela. Seus investimentos estavam crescendo a um ritmo impressionante. Algumas empresas, sob sua direção anônima, estavam até começando a superar as de Mark. Ela sorriu, saboreando silenciosamente essa sensação de poder que seu marido acreditava estar reservada exclusivamente a ela. Mas Victoria sabia que paciência era fundamental. Ela ainda não podia revelar sua verdadeira identidade ou sua riqueza. Mark era arrogante e impulsivo. Reagiria mal se a verdade viesse à tona cedo demais. Ela precisava manobrar, semear sutilmente as sementes de sua vingança. Pretendia deixá-lo descobrir seu poder gradualmente, apenas o suficiente para que ele entendesse que nunca estivera no controle. Enquanto ela revisava seus relatórios, uma mensagem discreta apareceu em seu celular. Era de Richard Harrington, um velho amigo da família e confidente. Tenha cuidado. Mark é mais desconfiado do que você pensa. Não revele nada tão cedo. Victoria sorriu suavemente. Ela sabia que Richard estava certo. Prudência não significava inação, mas uma estratégia bem pensada. Ela precisava continuar construindo seu império em silêncio, enquanto observava cada fraqueza de Mark. Um leve ruído no andar de cima chamou sua atenção. Mark acabará de passar pelo corredor, sem saber que Victoria acabará de fechar um grande negócio que mudaria suas vidas. Mal sabia ele que a mulher que ele desprezava não era mais a mulher que ele pensava que era. Victoria se espreguiçou e murmurou para si mesma, em breve Mark. Você entenderá o que é subestimar uma mulher. E pela primeira vez em anos, ela sentiu uma onda de excitação percorrer seu corpo. Essa excitação não era apenas por riqueza ou poder, mas pela certeza de que finalmente estava no controle do seu próprio destino. Na manhã seguinte, o sol filtrava-se pelas cortinas de seda, iluminando a cozinha onde Victoria preparava o café da manhã. Mark entrou, como sempre, com passos confiantes, um jornal enrolado debaixo do braço. Victoria, disse ele naquele tom condescendente que ela conhecia tão bem, vou ter que deixá-la esta noite. Tenho um jantar com alguns sócios. Tente não envergonhar a casa enquanto eu estiver fora. Victoria olhou para cima e sorriu docemente. Claro, Mark. Vou garantir que tudo fique perfeito. Por trás daquele sorriso escondia-se uma mente a todo vapor. Ela sabia exatamente como transformar aquela noite em uma oportunidade para estabelecer sua influência e testar sua primeira manipulação. Durante várias semanas, ela vinha investindo discretamente em uma empresa que Mark considerava insignificante. No entanto, naquela noite, os sócios que ele estava prestes a conhecer estavam ligados àquela empresa. Mais tarde naquela noite, enquanto Mark se sentava no restaurante com seus convidados, Victoria assistia ao jantar pelo celular, graças a uma reunião virtual que havia organizado com os diretores da empresa. Cada número, cada decisão que ela havia tomado discretamente começava a dar resultado. A empresa estava apresentando um crescimento inesperado e superando alguns dos concorrentes diretos de Mark. Quando voltou para casa, Mark parecia satisfeito com a noite, mas não fazia ideia de que tinha acabado de testemunhar, sem saber, um golpe estratégico orquestrado por sua própria esposa. Victoria o cumprimentou com seu sorriso de sempre. Então, como foi o jantar? Mark estava sentado na sala de estar, recostando-se arrogantemente. Tudo bem, mas eu não entendi a reação de alguns dos meus sócios. Alguns pareciam. Ele procurou as palavras. Estranhamente interessados nesta empresa que eu nem sabia que tinha tanto potencial. Victoria assentiu inocentemente. Talvez seja apenas o charme das oportunidades bem colocadas, Mark. Ela sabia que suas palavras aparentemente inócuas estavam se infiltrando na mente do marido. Sem que ele percebesse, ela acabará de semear uma dúvida sutil, uma semente de curiosidade e um respeito crescente por uma habilidade que ele não conseguia identificar. Essa primeira manipulação, discreta mas eficaz, reforçou a confiança de Victoria em sua estratégia. Cada sorriso educado, cada palavra doce, cada gesto de aparente submissão tornou-se uma ferramenta de poder. Ela começou a mudar a dinâmica do relacionamento deles, permanecendo invisível para Mark.
Antes de se recolher para dormir, Vitória respirou fundo. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. O caminho para revelar sua verdadeira identidade e poder seria longo, mas cada passo precisava ser cuidadosamente calculado. E no silêncio da noite, ela sussurrou para si mesma: você ainda não sabe com quem está lidando, Mark. Mas em breve você saberá. Poucos dias depois, Vitória havia planejado um passeio discreto para se encontrar com Richard Harrington, um velho amigo da família e confidente de confiança. Richard era uma das poucas pessoas que conheciam a extensão de suas habilidades e sua verdadeira identidade. Ele sabia da riqueza que ela escondia e sabia que seu casamento com Mark era apenas um véu temporário para suas próprias ambições. Eles se encontraram em um café elegante, longe dos olhares curiosos da cidade. Vitória sentou-se em frente a Richard, com um café quente nas mãos, e deixou seu olhar percorrer os arredores com cautela. Vitória, disse Richard, colocando as mãos gravemente sobre a mesa, você precisa ter cuidado. Mark está começando a mostrar sinais de suspeita. Ele está percebendo mudanças sutis, e sua arrogância pode se tornar uma ameaça se você não controlar a situação. Vitória assentiu lentamente, considerando cada palavra. Eu sei, Richard. Paciência é fundamental. Mas ele não consegue entender o que eu realmente sou, ou o que estou construindo. Preciso deixá-lo descobrir o poder que sempre tive, no momento certo. Richard suspirou. Às vezes me pergunto se o orgulho dos homens será sua ruína. Vitória sorriu calmamente. Mark é arrogante, mas essa também é a sua fraqueza. Ele acha que tem tudo sob controle. E é aí que eu vou atacar gentilmente sem que ele perceba. Após um momento de silêncio, Richard colocou a mão sobre a de Vitória. Você só precisa lembrar, a sutileza é a sua arma. Um passo em falso e pode destruir tudo. Vitória assentiu. Ela sabia que Richard estava certo. As tensões com Mark aumentavam constantemente, e cada ação precisava ser calculada. Seu próximo passo seria ser discreta, mas estratégica. Testaria a força do marido, avaliaria suas reações e começaria a preparar os alicerces de sua vingança. De volta à casa, Vitória sentia-se animada e cautelosa. Observava Mark movimentar-se pelo escritório, sem saber que cada decisão que tomava poderia agora ser influenciada por ela, sem que ele sequer percebesse. Sabia que a paciência era sua maior aliada e que em breve cada ação, cada palavra de Mark se voltaria contra ele. Naquela noite, enquanto observava a lua refletir sua luz nas janelas da casa, Vitória sussurrou para si mesma. Você acha que me conhece, Mark? Mas há mais em mim do que você pensa. E quando você perceber isso, será tarde demais. Nas semanas seguintes, Vitória continuou suas manobras com meticulosa precisão. Cada investimento, cada decisão discreta começou a dar frutos. Alguns negócios que Mark considerava insignificantes agora geravam mais receita do que o seu. Mesmo assim, ele permanecia cego à verdadeira fonte desse sucesso. Certa noite, ao retornar de uma reunião de negócios, Mark parecia irritado. Suas feições estavam tensas e seu olhar percorria a casa como se buscasse uma explicação para seus recentes contratempos. Vitória, disse ele parando na porta. Eu não entendo. Alguns dos meus negócios, eles estão estagnados, até mesmo em declínio. E alguns que eu achava secundários, estão literalmente explodindo. Vitória, parada na cozinha preparando chá para os dois, virou a cabeça para ele com um sorriso suave, quase maternal. Talvez seja só acaso, Mark. Ou talvez algumas decisões exijam um pouco mais de reflexão. Mark franziu a testa. Pensando. Ele se aproximou, os olhos brilhando. Vitória, você está me dizendo. Ela balançou a cabeça levemente, ainda calma. Não estou dizendo nada, Mark. Só estou observando. Essa frase simples, dita inocentemente, despertou nele uma frustração palpável. Ele não sabia que Vitória vinha influenciando decisões discretamente, direcionando investimentos e colaborando anonimamente com parceiros importantes. Ela havia assumido o controle sem que ele suspeitasse, mas ele estava começando a perceber um desequilíbrio. Naquela noite, Vitória retornou ao seu escritório secreto. Observou os números rolando pela tela. Seus investimentos haviam gerado um lucro inesperado que agora superava em muito o de Mark. Ela sorriu interiormente, saboreando aquele primeiro sucesso silencioso. Mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. Os resultados visíveis, por menores que fossem, eram essenciais para a preparação para a revelação final. Cada ação que Mark tomava, cada decisão que ele julgava ser sua, era agora influenciada pela mulher que ele acreditava ser ingênua e fraca. Vitória ficou parada, olhando a cidade pela janela. As luzes cintilantes refletiam suas ambições e pela primeira vez em muito tempo,
Ela sentiu um poder absoluto, sutil, mas irresistível. Em breve, ela sussurrou: "Você entenderá, Mark, e será tarde demais para você." Com o passar das semanas, a dinâmica entre Vitória e Mark mudou imperceptivelmente, mas irreversivelmente. Cada movimento de Mark parecia mais nervoso, cada decisão mais hesitante. Ele começou a perceber mudanças que não conseguia explicar. Concorrentes surgindo onde ele achava que tinha controle, números mudando misteriosamente e o mais importante, uma presença silenciosa por trás de tudo. Certa manhã, Mark entrou na cozinha com café na mão e os olhos cheios de uma suspeita mal disfarçada. "Vitória", disse ele, com um tom mais áspero que o normal, "estou percebendo certas coisas, certos negócios. Estão progredindo de forma diferente do que eu pensava. Você não, por acaso, estaria envolvida em algo, estaria?" Vitória ergueu os olhos, com uma surpresa quase imperceptível. Deu um passo à frente e gentilmente colocou a mão no braço dele. "Mark, você me conhece. Eu nunca interfiro nos seus assuntos." Mark franziu a testa. No entanto, algo mudou. "Eu consigo sentir." Vitória sorriu, desta vez com um toque travesso quase imperceptível. "Talvez você esteja observando as coisas melhor agora, Mark. Talvez esteja começando a entender o que eu faço para viver, mesmo sem eu te contar." Essas palavras, ditas suavemente mas com precisão, criaram uma tensão quase palpável. Mark não sabia como responder. Cada frase, cada gesto de Vitória parecia calculado para perturbá-lo, sem que ele conseguisse identificar a causa. Naquela noite, após o jantar, Vitória se instalou em seu escritório secreto. Ela revisou os últimos relatórios financeiros e observou as tendências. Suas ações estavam impactando diretamente alguns dos negócios de Mark. Ela sabia que ele estava começando a sentir um leve desequilíbrio. Cada vitória era sutil, invisível para os outros, mas para ela, era um passo mais perto do controle total. Mark, por sua vez, passou a noite meditando. Sua arrogância estava abalada, mas ele jamais admitiria a ela que se sentia sobrecarregado. Cada palavra que ele dizia à Vitória era cuidadosamente escolhida, cada olhar examinava seus gestos em busca de falhas, mas ele ainda não via a extensão de sua própria fraqueza. Vitória, por sua vez, saboreou a tensão crescente. Ela sabia que o confronto final só aconteceria quando Mark estivesse desorientado o suficiente para compreender a magnitude do seu erro. Subestimar uma mulher que ele acreditava ser fraca e ingênua. Enquanto observava a lua refletida nas janelas da casa, ela sussurrou: "Continue subestimando Mark. Você ainda não sabe quanto controle eu tenho no jogo." Algumas semanas depois, Vitória anunciou discretamente a Mark que estava planejando uma festa beneficente para uma causa local. Ele arqueou as sobrancelhas, achando graça do que presumiu ser um evento social simples. "Muito bem, Vitória, mas certifique-se de manter tudo simples e elegante. Não queremos chamar muita atenção." Vitória sorriu educadamente, mas por dentro saboreou sua estratégia. Esta gala seria sua primeira demonstração pública de poder e influência. Ela havia convidado figuras influentes, investidores e líderes do setor, pessoas que reconheciam o poder por trás da elegância. Mark ainda pensava que era apenas mais uma reunião social, mas Vitória havia planejado cada detalhe para que ele descobrisse seu verdadeiro significado. Ao anoitecer, o grande salão de gala brilhava com luzes douradas. Vitória apareceu com um vestido suntuoso, desenhado para chamar a atenção, mas ainda assim refinado. Os convidados foram imediatamente cativados por sua presença, elegante, confiante e irradiando uma autoridade silenciosa. Mark, por sua vez, ficou atordoado no momento em que a viu. Não reconheceu mais a mulher que julgava conhecer. Cada sorriso que ela dava aos convidados, cada palavra que dizia, parecia orquestrada com maestria perfeita. E por trás de sua aparente modéstia, ela exercia uma influência invisível, porém poderosa, sobre todos os presentes. À medida que a noite avançava, vários sócios vieram parabenizar Vitória por suas iniciativas e investimentos. Mark permaneceu paralisado, ouvindo conversas nas quais seu próprio nome era mencionado apenas por associação com Vitória, como se ela fosse a arquiteta de sucessos que ele acreditava pertencerem a ele. No final da noite, quando Vitória se adiantou para oferecer algumas palavras de agradecimento, Mark percebeu algo que não podia mais ignorar. Aquela mulher que ele desprezava possuía poder e riqueza muito maiores que os seus. Ele sentiu sua arrogância vacilar. Vitória, com um sorriso sutil, dirigiu-se aos presentes. "Obrigada a todos por terem vindo esta noite. A presença de vocês mostra o quanto podemos alcançar juntos, quando acreditamos no poder das ideias e iniciativas." Suas palavras eram simples, mas seu impacto foi imenso.
Todos os convidados compreenderam que Victoria Summers não era apenas uma esposa elegante, ela era uma mulher influente, capaz de liderar e decidir em um mundo de homens arrogantes. Mark, humilhado em seu orgulho, permaneceu em silêncio. Ele ainda não sabia como lidar com essa realidade. A mulher que ele considerava fraca era agora o centro das atenções e do poder. Victoria voltou para casa naquela noite com uma mistura de satisfação e calma estratégica nos olhos. Foi o primeiro golpe real, discreto, mas retumbante, que abalaria seu marido e prepararia o caminho para a revelação final. Ela murmurou para si mesma: "Isso é só o começo, Mark, e você ainda não viu nada." No dia seguinte à festa, o clima na casa dos Reynolds era tenso. Mark estava em silêncio, perdido em pensamentos, incapaz de compreender como sua esposa, a quem ele desprezava há tanto tempo, havia capturado a atenção de todos os convidados e conquistado um respeito que ele acreditava merecer exclusivamente. Victoria, por sua vez, observava calmamente o marido da sala de estar. Cada gesto, cada silêncio, cada carranca de Mark confirmava o que ela já sabia há muito tempo: a arrogância dos homens era frágil diante do poder que ignoravam. Quando ele entrou na sala, Victoria se levantou e caminhou até ele com uma confiança silenciosa. "Mark", disse ela com uma voz suave, mas firme, "precisamos conversar." Ele a encarou com os olhos cheios de confusão e raiva. "Conversar sobre o quê?", perguntou com a voz trêmula, apesar de tudo. Victoria sentou-se à sua frente, olhando diretamente nos olhos. "De mim. De quem eu realmente sou." Mark franziu a testa, incapaz de processar as palavras dela. "Você? O que você quer dizer?" Victoria respirou fundo e começou a revelar o que ele desconhecia desde o início. "Você me desprezou a vida toda, Mark. Você me achava fraca, ingênua e incapaz. Mas por trás desse disfarce possuo um império, uma influência e uma riqueza que você jamais imaginou." As palavras atingiram Mark como um raio. Ele sentiu sua arrogância vacilar, substituída por uma profunda confusão. "Isso é impossível", murmurou o incrédulo. Victoria continuou calma e precisamente. "Tudo o que você pensava que controlava, certos negócios, certos investimentos, eu os influenciei desde o início. Cada decisão que você acreditava ser sua foi, na verdade, afetada por mim." Mark deu um passo para trás com as mãos tremendo. "Mas por quê? Por que você não me contou?" Victoria sorriu, doce e implacável. "Porque eu queria que você entendesse a extensão do seu erro. Subestimar uma mulher significa esquecer que ela pode ser mais forte, mais inteligente e mais estratégica do que você. E agora você sabe disso." O silêncio que se seguiu foi pesado. Mark percebeu que toda a sua vida, sua arrogância e orgulho, o haviam cegado. Victoria Summers, a mulher que ele considerava submissa e fraca, tornará-se sua igual, e muito mais. Victoria se levantou. Seu andar era uma mistura de dignidade e poder. "Não se trata apenas de dinheiro, Mark. Trata-se de respeito. E você precisa finalmente me respeitar." Mark ficou parado, incapaz de responder. Pela primeira vez, sentiu a humilhação e a surpresa de descobrir que havia sido manipulado, não por um inimigo, mas pela mulher que ele havia subestimado. Victoria virou-se e saiu da sala, deixando Mark sozinho com seus pensamentos, sua arrogância destruída e uma nova realidade que ele nunca poderia ignorar. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão para Mark Reynolds. Ele se sentia perdido, humilhado e incapaz de retomar o controle do que pensava ser seu império. Todas as decisões que tentava tomar pareciam agora prejudicadas pelas estratégias de Victoria. Ela havia transformado a casa, o casamento e até mesmo os negócios em um território onde ele não era mais o senhor. Mark passou várias noites analisando relatórios financeiros, e-mails e reuniões de negócios, desesperado para entender como havia sido enganado. Mas cada pista que seguia apenas confirmava uma verdade que ele sempre se recusará a encarar. Victoria Summers, sua esposa, era agora a força dominante e ele, um espectador impotente. Certa manhã, durante uma reunião com seus sócios, Mark tentou retomar seu papel de liderança. "Precisamos", começou ele, mas suas palavras foram interrompidas por uma observação direta de um dos investidores. "Acho que deveríamos consultar a Victoria. Ela já tomou decisões que deram mais resultado do que as suas próprias iniciativas." Mark sentiu as bochechas arderem. Nunca havia enfrentado tamanha humilhação pública. Cada palavra dita por Victoria, cada iniciativa que ela discretamente liderara, agora o ultrapassava em visibilidade e influência. Ele finalmente entendeu que sua arrogância o levará a subestimar a verdadeira inteligência e força da esposa. Em casa, Victoria observava em silêncio. Ela não se alegrava em excesso, mas cada pequeno triunfo consolidava sua posição.
Ela sabia que Mark precisava aprender a aceitar sua superioridade, não por meio de confrontos brutais, mas reconhecendo suas próprias limitações. Certa noite, enquanto jantavam juntos, Vitória quebrou o silêncio. Mark, você precisa entender que não se trata de rivalidade ou vingança. É simplesmente que você ignorou minhas habilidades por muito tempo, e agora é hora de respeitar a mulher que eu sou. Mark olhou para baixo, incapaz de responder. Pela primeira vez, sentiu o peso de sua arrogância e desprezo do passado. Seu orgulho estava ferido, e ele sabia que nada jamais seria o mesmo. Vitória, por outro lado, permaneceu calma no controle da situação. Cada gesto, cada palavra estava agora sob seu controle. Ela não apenas revelara sua riqueza e inteligência, mas também restaurara o equilíbrio que havia construído pacientemente ao longo dos anos. Enquanto Mark saía silenciosamente da mesa de cabeça baixa, Vitória murmurou para si mesma, com uma mistura de satisfação e serenidade. Bem, você entende agora. Subestimar alguém como eu tem um preço. E você acabou de pagar esse preço. Os meses que se seguiram à queda de Mark foram um período de transformação completa para Vitória Summers. Ela não era mais a mulher que fora considerada fraca e submissa. Ela havia assumido o controle não apenas de seus negócios, mas também de sua vida. Cada decisão, cada movimento que fazia agora era guiado por sua visão e força interior, e não mais pelo desprezo ou pela sombra do marido. Vitória passava os dias construindo seus negócios, investindo em projetos ambiciosos e estabelecendo parcerias estratégicas com líderes influentes. Sua reputação cresceu não apenas por sua riqueza, mas também por sua visão e perspicácia estratégica. Ela se tornou uma figura de respeito e admiração, admirada por sua paciência, inteligência e capacidade de transformar adversidades em oportunidades. Mark, por sua vez, tentou reagir, mas agora era prisioneiro de sua própria arrogância passada. Ele entendia que cada ação que havia tomado contra a esposa, cada palavra de desprezo, o levará à derrota. Vitória, silenciosa e implacável, transformará seu desprezo em força e poder. Certa manhã, Vitória acordou cedo e olhou para a cidade através das janelas de seu prédio. O sol nascente iluminava os arranha-céus e avenidas, refletindo seu sucesso e independência. Ela se sentia livre, verdadeiramente livre, pela primeira vez em anos. A mulher que Mark desprezara havia se tornado uma mulher poderosa, respeitada, admirada e, acima de tudo, no controle de seu próprio destino. Ela sorriu suavemente, pensando em quão longe havia chegado. As humilhações, as críticas, a paciência silenciosa e as manobras estratégicas que acabaram mudando o equilíbrio de poder em seu casamento e em sua vida. Ao encontrar o olhar de Mark, agora ciente de seus erros, mas incapaz de revertê-los, Vitória não sentiu ódio nem ressentimento. Sabia que sua vitória não era apenas material, mas, acima de tudo, moral e psicológica. Ela havia restaurado o respeito, a dignidade e o reconhecimento de seu próprio valor. No silêncio da casa, ela sussurrou para si mesma: não sou mais a subestimada. Sou Vitória Summers e finalmente estou escolhendo a minha vida. E pela primeira vez em muito tempo, o mundo pareceu se curvar diante dela, não por medo, mas por respeito. A mulher que havia sido desprezada havia se tornado uma lenda silenciosa de estratégia, paciência e poder. Um renascimento completo, pleno e imparável.